Vamos falar agora sobre o princípio da não limitação ao tráfico de pessoas ou de bens. Tá onde? Artigo 150, inciso 5 da Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, lendo o artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 5, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. A cobrança de pedágio é através de tarifas às concessionárias, ou seja, tarifa é o quê? Prestação e contraprestação, né? A prestação é você pagar a tarifa para você passar pelo pedágio, e a contraprestação, através das concessionárias, é ter um asfalto de qualidade, um serviço de emergência de qualidade, acostamento, beleza? Tarifa é diferente de impostos, de tributo. Por quê? Porque a tarifa tem uma contraprestação. O imposto não. O imposto vai para o bolo, para o todo, né? Aí o gestor do executivo, dependendo do nível, municipal, estadual e federal, vai administrar. Mas a tarifa e a taxa tem uma contraprestação. Quando você paga a taxa de luz, você pagou prestação. A contraprestação é a companhia de energia colocar a luz na sua casa, né? Você pode até não usar, mas vai ter uma taxa de manutenção mínima lá. Você saiu de férias, 6 meses de férias, né? Uma licença aí de 6 meses ou uma férias de 30 dias. Tudo bem que você não consumiu, mas vai ter uma taxa de serviço ali, de manutenção do serviço. Ou seja, a energia está chegando ali, você pode até não usar. Tranquilo? Então, imposto é uma coisa, taxa é outra e tarifa é outra. Taxa e tarifa tem uma contraprestação. Beleza? É claro que o imposto, entre aspas, a contraprestação seria segurança, saúde e educação, tá? Então, o artigo 5º ele diz, estabelecer limitações, né, ao tráfico de pessoas ou bens, né, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público, através das suas concessionárias, beleza? Princípio da liberdade de tráfego, ok? Bom, segundo se entende por esse dispositivo constitucional, artigo 150, inciso 5, a intermunicipalidade e a interestadualidade não poderão configurar-se fatos geradores de tributos federais, estaduais ou municipais. Dessa forma, apercebe-se de que o postulado, artigo 150, inciso 5, se refere a todos os tributos e não apenas a tributos municipais ou estaduais. Com efeito, compete ao legislador, no ato da instituição do tributo, criação do tributo, confeccionar a lei do encargo, né, do gravame, né, da cobrança, delimitando-lhe o fato gerador, o fato que gerou, o motivo, como o componente taxativo do tipo tributário ou da reserva legal. Por tal razão, não se pode esquecer que o fato gerador de qualquer tributo, o fato gerador, aquele que motivou a criação do tributo, deve ser distinto, ou seja, diferente, primeiro, da transposição de municípios, intermunicipalidade, e 2, transposição de estados, interestadualidade. Na verdade, o postulado, artigo 150, inciso 5, ele colabora com o princípio da liberdade de locomoção constitucionalmente admitida. Está onde? Artigo 5º, inciso 68. Vamos a ele. O artigo 68, artigo 5º, inciso 68, melhor dizendo, fala sobre o seguinte, sobre o habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, de autoridade ou pessoa privada, inclusive estrangeiro, com ou sem capacidade jurídica. É admissível a impetração de habeas corpus contra ato particular, porém somente em caso de ilegalidade, uma vez que o abuso de poder só pode ser cometido por autoridades públicas, tá? O habeas corpus pode ser usado contra ato de qualquer pessoa, tanto autoridade pública quanto pessoa privada. Finalmente, é necessário que a violência ou coação contra a liberdade de locomoção tenha por fundamento um ato abusivo ou ilegal.
Beleza? A liminar em habeas corpus não só é cabível, como absolutamente necessária, tá? A finalidade do habeas corpus, proteção ao direito de locomoção, não podendo ser usado para qualquer outra ilegalidade. O fundamento do pedido, o juiz ou tribunal competente para o julgamento não está vinculado à causa do pedido, podendo deferir a ordem por motivo diverso do alegado. A natureza jurídica do habeas corpus é a ação constitucional de caráter penal, procedimento especial. Beleza? Foi só algumas características que eu li aqui sobre o habeas corpus. Bom, há que se notar que o princípio, qual o princípio? O princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, comporta duas atenuações. Uma de ordem constitucional, prevista na parte final do inciso 5, referente aos pedágios, e outra de ordem doutrinária, atinentes ao ICMS, exigido pelas autoridades fiscais nos postos de fiscalização, localizados nas estradas de rodagem dividindo os estados. Beleza? De fato, o pedágio é ressalva bem posta no artigo, haja vista o fato de ser um gravame, né? De ser um encargo, né? Exigido pela utilização ou conservação das rodovias, pedágio através de tarifas que são cobradas pelas concessionárias, e não pela mera transposição do município ou estado, né? Nesse ínterim, diga-se que o ICMS exigido nos postos fiscais deve ser recolhido pelo sujeito passivo, em virtude da circulação de mercadorias, fato gerador da exação. Já falei sobre o que é exação, né? E não pelas transposições territoriais supramencionadas. Beleza? Então tá, aqui, exação, cobrança rigorosa de dívidas ou de impostos, tá? A cobrança da tarifa nos pedágios é porque você vai ter ali naquele trecho ali um asfalto de qualidade, um atendimento de ambulância, um acostamento, uma iluminação, enfim. É a prestação de serviço. Então não é o fato de você atravessar de um município para outro. É isso que ele quer dizer. Princípio da uniformidade geográfica ou uniformidade tributária. São os dois nomes que nós vamos encontrar. Tá onde? Artigo 151, inciso 1 da Constituição de 88, e concomitantemente com o artigo 19, inciso 3 da Constituição. Bom, vamos ler então aqui o artigo 19, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 19 da Constituição está falando sobre as vedações constitucionais. Vamos ler o caput. É vedado à União, aos distritos, vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, limites explícitos vedatórios constitucionais. E esse caput, o artigo 19, uma norma constitucional de eficácia plena. Inciso 3, que é o que a gente vai ler agora. Criar distinções entre brasileiros, ou seja, brasileiros natos e naturalizados, ou preferências entre si, ou seja, é um desdobramento do princípio da isonomia ou da igualdade, tá? O inciso 3, você vai colocar em cima dele princípio da impessoalidade da administração. Artigo 19, já li, inciso 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ou seja, preferências entre si, desdobramento do princípio da isonomia, distinções entre brasileiros, natos e naturalizados. Inciso 3, ele está tratando sobre o princípio da impessoalidade. E o artigo 19 é vedação constitucional, é proibido, né, pela Constituição. É vedado, é proibido. Tá ok? O artigo 151, vamos ler agora. O artigo 151. Ele vai tratar, artigo 151, inciso 1. Nós estamos falando do princípio da uniformidade geográfica. Artigo 151, ele vai tratar de outras limitações, tá? É vedado à União. Inciso 1, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, entes tributantes, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Ou seja, essa segunda parte aqui, admitida a concessão de incentivos fiscais destinada a promover o equilíbrio, ou seja, aqui é uma exceção. Salvo se for para promover, incentivar, ou seja,
cobrar um imposto mais barato no Acre, Rio Branco, no Amapá, Macapá, para poder o quê? O que ele está visando? Promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Um incentivo fiscal, beleza? Salvo, né? Como ele diz aqui, admitida a concessão de incentivos. Esse admitido é o quê? Uma exceção. Salvo se for com o fim de igualar as diferenças, né? Botar todo mundo no mesmo patamar. Promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões, tá? Aí sim. Bom, compete à União instituir tributos federais de forma uniforme, igualitária, tá? Vamos lá. São impostos federais. Artigo 153. O artigo 153 da Constituição da República Federativa do Brasil, ele fala sobre o quê? Impostos da União. Então vamos ler o caput. Artigo 153 da Constituição. Compete à União instituir impostos sobre, ou seja, poderão ter suas alíquotas majoradas, aumentadas, tá? Por decreto presidencial. Compete à União instituir impostos sobre. Detalhe, o presidente pode majorar. Qual inciso? Inciso 1, importação de produtos estrangeiros. Ou seja, é um imposto extrafiscal de função regulatória. Beleza? Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto de Operações Fiscais, Imposto de Renda, IR, o ITR, o Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto Extraordinário de Guerra, artigo 154, inciso 2 da Constituição, e o Imposto Residuais da União, artigo 154, inciso 1. São impostos federais, ok? Então tá. Já li aqui. Inciso 2, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Imposto extrafiscal, função regulatória, é o IE, Imposto de Exportação. Renda e proventos de qualquer natureza, que é o inciso 3, ele está falando sobre imposto de renda. O inciso 4, produtos industrializados, que é o IPI. Inciso 5, operações de crédito, câmbio seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Ele está falando de quem? IOF. Imposto de propriedade territorial rural, é o ITR, tá? E inciso 7, grande fortuna nos termos de lei complementar. Beleza? Lei complementar, do lado você vai colocar o princípio da legalidade, tem que ter uma lei antes, tá? Bom, com efeito, o tributo federal, que está lá no artigo 153 da Constituição e seus incisos, né? Vai até o inciso 7, claro que ele está lá, propriedade territorial rural, vai botar o quê? ITR, que é o Imposto de Territorial Rural. Ele coloca no inciso 5, operações de crédito, câmbio seguro, vai botar o que do lado? IOF, tá? Imposto de Operações Fiscais. Produtos industrializados, tá? Vai botar o que do lado? IPI, ou seja, Impostos de Produtos Industrializados. O inciso 2 ele diz assim, exportação para o exterior, é o que? Vai botar do lado o que? O IE, Imposto de Exportação, tá? Não está dizendo Imposto de Exportação, eu estou aqui falando para você já colocar do lado ali. Importação de produtos estrangeiros, ou seja, o II, Imposto de Importação, tá? Então, o artigo 153, ele elenca o rol dos impostos da União, impostos federais. Beleza? Onde é que eu tô? Tá. Compete à União instituir tributos federais, já falei, artigo 153 da Constituição. Com efeito, o tributo federal deve conter a mesma alíquota. Por que a mesma alíquota? Porque nós estamos falando do princípio da uniformidade, claro, em todo o Brasil. É o postulado da defesa da identidade de alíquotas. No caso de aumento de alíquotas, essa majoração deverá incidir em todo o país. Do contrário, estar-se-ia ferindo o princípio constitucional da uniformidade tributária, corolário do princípio do federalismo de equilíbrio, vigente em nosso país como cláusula pétrea. Importante pra caramba. Tá até aqui, isso que eu li aqui, tá? IPC, ok? Esse princípio da uniformidade geográfica ou da uniformidade tributária, ele é um princípio do federalismo de equilíbrio, tá? Vigente em nosso país como cláusula pétrea, IPC. Importante para
Caramba! É consabido que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição de 88, cláusulas pétreas, preconiza a paridade entre os entes componentes de nossa federação, proibindo hierarquização entre eles. Os Estados-membros são, por exemplo, pacificados e não parificados, ou seja, há uma paridade e não tem uma hierarquia. Dessa feita, a uniformidade geográfica não derroga o princípio federativo. Pelo contrário, colabora com esse princípio federativo. E se prova, é tranquilo de cair. Tá ok? O princípio da uniformidade geográfica ou da uniformidade tributária tem a ver com o quê? Com o princípio federativo, tá? Federalismo de equilíbrio. Vamos ler lá o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 60. Você vai colocar em cima do caput do artigo 60. Poder constituinte derivado de reforma. Ou seja, esse artigo 60 ele começa a falar sobre da emenda à Constituição. Artigo 60 caput. A Constituição poderá ser emendada, tá? Mediante proposta, dois pontos. Inciso 1, aí inciso 2, inciso 3. No nosso caso aqui, nós vamos ler o parágrafo 4º, tá? Tá lá, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Parágrafo 4º, inciso 1. A forma federativa de Estado. Ou seja, forma federativa de Estado é a forma de Estado. Lembrando que o artigo 60, quando ele fala assim, a Constituição poderá ser emendada, ou seja, emenda constitucional. Tá legal? O artigo 60 da Constituição da República Federativa do Brasil, ele é uma norma constitucional de eficácia plena, não está sujeita à sanção do presidente, elemento de estabilização constitucional. Isso aí é o adendo que eu dou em cima do artigo 60. Beleza? Bom, vamos para a exceção. Toda regra tem exceção. A atenuação existe para os incentivos fiscais, que são destinados a promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Tá? Artigo 151, inciso 1, artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3. Vamos a ele agora, o artigo 43. Já lemos o artigo 151, vamos ler agora o artigo 43, tá ok? Da Constituição. 43, artigo 43, parágrafo 43. Artigo 43 fala das regiões. Caput do artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, ou seja, limites decorrentes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. Inciso 3, que é o que nos interessa, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais, devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Isso aí é o que é? Exceção ao princípio da uniformidade geográfica ou da uniformidade tributária. Nada mais é que incentivos fiscais visando o que? A finalidade equilíbrio equilíbrio regional, né? Exemplo, Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, cujo benefício estava garantido até 2013, teve em razão da emenda constitucional 42 de 2003, uma prorrogação por mais 10 anos, conforme o artigo 92 da ADCT. Vamos falar agora princípio da não cumulatividade. Segundo a literalidade do texto constitucional, tal princípio da não cumulatividade se refere a 3 impostos: o ICMS, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, e Impostos Residuais da União. Está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1, o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2, e o artigo 154, parágrafo 1º, artigo 154, inciso 1 da Constituição, tá? Vamos aqui ao artigo 154. A União poderá instituir impostos. Inciso 1, mediante lei complementar, ou seja, lei complementar, princípio da legalidade. Impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculos próprios dos discriminados nesta Constituição. Ou seja, este artigo aqui, 154, inciso 1, no caso do artigo 154, caput, a União poderá instituir. A União
poderá instituir impostos residuais, tá? Ou seja, novos impostos. Este artigo permite à União instituir novos impostos, chamados impostos residuais, tá? Isso aí você tem que colocar essa observação no artigo 154, tá? O artigo 153, que eu também já comentei, compete à União instituir impostos sobre, ou seja, poderão ter suas alíquotas majoradas por decreto presidencial. Inciso 2, produto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Impostos extra fiscal, né? O imposto sobre de imposto de exportação. O artigo 155, ele vai falar sobre impostos dos estados e do Distrito Federal, tá? Esse caput é uma norma de eficácia plena, tá? Norma constitucional de eficácia plena. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre. Artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte: inciso 1, serão não cumulativo, ou seja, princípio da não cumulatividade, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com um montante cobrados nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, ou seja, o IPI, o ICMS, sem progressividade. Tá? Bom, para captar a essência desse princípio da não cumulatividade, é prudente visualizá-lo à luz do ICMS. Assim, obteremos uma análise clarividente do Instituto, haja vista ser o princípio, né, da não cumulatividade muito teórico, né, e de difícil assimilação. Sabe-se que o ICMS é um imposto plurifásico. A circulação de mercadorias, como se sabe, pode ser fato criador de imposto, de tributo, do indigitado encargo, gravame ou criação de tributo, mesma coisa. E se o for, a incidência do tributo ocorrerá em cada fase mercantil. Se imaginarmos as inúmeras fases que intermediam o produtor e o consumidor final, esperaremos contar com um mecanismo que evite a sobreposição de incidências de impostos. Então, o ICMS ocorre uma espécie de compensação descritiva ou conceitual em que há um creditamento contábil de valores referentes a operações de entrada de produtos em face de lançamentos contábeis de débito gerados pelas operações de saída de bens. É o princípio da não cumulatividade, portanto, aquele em que a incidência do imposto ocorre sobre o valor agregado ou acrescido em cada operação, e não sobre o valor total, proibindo-se a tributação em cascata, sobreposição de incidências de gravame ou de, como a gente chama, gravame ou encargo de impostos, tá? É nítido no princípio, né? Esse princípio que a gente está lendo, o princípio da não cumulatividade, é um mecanismo de contenção a fim de que se evite uma cumulatividade. Finalizando princípios, vamos falar sobre repercussão tributária, ou seja, transferência de encargos, de gravame. Bom, trata-se de fenômeno de transferência de encargos, isto é, o ônus tributacional, né, a pagar essa conta, repercute sobre o ocupante da fase seguinte, numa operação plurifásica, não sendo assumido por aquele que deu ensejo à circulação originária. A repercussão tributária é a passagem do ônus tributacional ao contribuinte de fato, não recaindo sobre o contribuinte de direito. Traduzindo, o contribuinte de direito realiza o fato gerador, aquele que cria o tributo, o encargo, né, o gravame. Mas quem paga o imposto de modo indireto é o contribuinte de fato, consumidor, nós. Dessa forma, a repercussão tributária representa a transferência de encargo, ou seja, transferência do imposto ao contribuinte de fato, não sendo assumido o ônus pelo realizador do fato gerador, aquele que criou, que gerou o imposto, o gravame, o encargo, tá? Isto é, pelo contribuinte de direito. Ocorre nos conhecidos tributos indiretos, como o ICMS ou IPI, ou seja, o IPI e o ICMS têm a repercussão tributária, ou seja, quem paga é o contribuinte de fato e não o contribuinte de direito, aquele que gerou o fato gerador, tá? O contribuinte de direito, reiterando, realiza o fato gerador, criação do encargo, criação do tributo, criação do gravame, criação do imposto, mas quem paga o imposto de modo indireto é o contribuinte de fato, ou seja, dessa maneira,
A repercussão tributária representa a transferência do encargo ao contribuinte de fato, não sendo assumido o ônus pelo realizador do fato gerador, que é o contribuinte de direito. Beleza? Ocorre, mais uma vez, nos conhecidos tributos indiretos. Os tributos indiretos? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Com isso, nós terminamos a parte de princípios. Só para lembrar que, dependendo da doutrina que você vai adotar, vai ter mais, ou vai ter menos, ou vai ter um desdobramento, que alguns doutrinadores somam, né? Aí aumenta. Ah, fulano aqui tem 10, o outro tem 7. Não, na verdade são 7. E só que pelo entendimento de um doutrinador, esse tributo aqui, esse princípio, ele se subdivide em subespécies ou em subprincípios. Aí aumenta, né? Entendeu? Beleza? Vamos falar na próxima, sobre imunidades tributárias. Já lemos essa imunidade no nosso começo, que é o artigo 150 a 152 da Constituição. E é de lá, do artigo 150 a 152, que nós temos os princípios tributários. Tá legal? Então a gente vai ler no próximo encontro de estudo aqui, na forma que eu estudo. Vamos ler sobre imunidades tributárias. Um abraço, até mais!